Hoje vamos mergulhar nas águas geladas da mitologia nórdica. 9 mundos povoados por deuses, gigantes e outras criaturas fantásticas. Vamos viajar? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras e hoje é o nosso primeiro vídeo de 2020. Então, em primeiro lugar, queria dar feliz ano novo para todos e desejar que 2020 seja cheio de leituras, muito aprendizado para todos nós. Hoje, nesse primeiro vídeo, eu fiz uma votaçãozinha lá no Instagram para pedir a ajuda do pessoal sobre qual seria o tema desse vídeo, porque eu fiz muitas leituras legais agora no final do ano. E o livro escolhido foi este aqui, para minha felicidade, Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Gente, esse livro é ótimo! Eu li enquanto estava viajando, ele é muito, muito bom. Na primeira sentada eu já li praticamente metade, porque é maravilhoso. Então estou muito feliz das pessoas terem escolhido esse vídeo para eu falar aqui hoje. Bem, antes da gente entrar no livro mesmo, vamos falar um pouquinho de mitologia nórdica. Eu não tinha tido nenhum contato com mitologia nórdica até então, muito pouco naquele meu livro que eu amo, né, do livro de ouro da mitologia, tem um pouquinho no final, mas eu não conhecia quase nada de mitologia nórdica até então, exceto referências na cultura pop, que é um tema mais pro final do vídeo. Então, pesquisei e vi que esse livro do Gaiman ele é bem interessante para fazer essa introdução a esse universo, né, para colocar ali a pontinha do pé nessas águas geladas. E foi realmente muito legal, valeu bem a pena ter escolhido esse livro, né? Viu muitas resenhas positivas e o pessoal tinha razão, esse livro é maravilhoso. Então, um pouquinho sobre a mitologia nórdica. Ela é, na verdade, um conjunto de crenças, né, porque ela fazia parte da religião desses povos do norte da Europa. Então, Islândia, Finlândia, Suécia, Noruega, aqueles países do norte da Europa. Então, esse conjunto de crenças, ela não era uma religião dogmática, não existia um livro sagrado propriamente dito, uma coisa codificada, sacerdotes, não era uma coisa assim organizada como as religiões que a gente conhece hoje, como o cristianismo, o islamismo, né? Então, ela não era assim organizada. Ela era uma religião de natureza pagã, então havia culto, é um culto politeísta, né? São vários deuses. Às vezes eles faziam rituais, até mesmo sacrifícios. Eu encontrei um artigo bem interessante falando sobre sacrifícios na mitologia nórdica. Então eram feitos sacrifícios de escravos, até mesmo de crianças em menor escala, ainda bem. E então é uma religião, né, que permeava todos esses povos ao longo de muito tempo. Então as histórias que tem aqui, a gente não tem tantas histórias assim na mitologia nórdica como a gente tem na mitologia grega, né? As fontes são mais reduzidas. Inclusive, as principais fontes de mitologia nórdica são dois textos, que são a Ida em prosa e a Ida poética. Esses dois textos, muito provavelmente a leitura deles é um pouco mais difícil, né, porque são textos bem antigos, e o Gaiman, nesse livro aqui, ele vai fazer uma interpretação, ele vai recontar essas histórias de uma forma mais palatável para o leitor, e ele faz isso com maestria, porque as histórias são maravilhosas, é muito interessante ler todo, é muito engraçado, né, então eu vou comentar alguns mitos. Então, nesse universo da cultura nórdica, ela tinha essa crença numa vida após a morte, nessa existência de deuses que estão constantemente em batalha com os gigantes, com outras criaturas fantásticas. E o que eu achei mais interessante da mitologia nórdica em comparação com a mitologia grega é que ela, nessa coletânea de textos, ela prevê o início e o fim do mundo. Então ela prevê como surge o universo e como ele vai acabar, como vai acabar esse reinado de Odin, que é o deus de todos os deuses. E o nome disso é Ragnarok. Bom, vocês já devem ter reconhecido alguns nomes, né? Para não falar de Thor, de Loki, de Yggdrasil, desses nomes muito conhecidos atualmente, porque a mitologia nórdica está altamente pop. Né? Então a gente vai fazer algumas referências depois. Então, como eu disse, ela não tem um livro sagrado, ela conviveu com o cristianismo, a religião nórdica, e a partir do século X o cristianismo foi tomando conta dessa região, e aí essa religião nórdica já foi caindo em desuso como prática, né, como prática pagã. Então, um pouquinho sobre o livro aqui. Esse livro do Neil Gaiman, ele é publicado pela editora Intrínseca. Eu comprei na Black Friday, da Amazon. Fiquei tentada a comprar o livro físico, porque outro dia eu vi uma pessoa lendo esse livro no metrô e ele é lindo. Então, eu fiquei bem tentada a comprar o livro físico também. Mas essa aqui é a edição do Kindle. E ele aqui no comecinho, ele vai até fazer uma apresentação dizendo como que ele começou a ter esse contato com essas histórias, né?
E ele colocou uma questão interessante. Ele não chegou a uma conclusão definitiva se o Ragnarok existiu ou não, se ele já aconteceu ou não. E de cara assim a gente fica pensando, será que aconteceu ou não? E realmente, quando chega ao final de todas essas histórias, essa dúvida fica mesmo no ar. Bom, então para começar, esse livro ele é composto de 15 contos, né, 15 histórias dessa mitologia, e começa com a criação do mundo. Por quê? Como nós já vimos no vídeo anterior aqui falando sobre mitos, né, uma das funções do mito é dar uma visão de mundo de uma certa sociedade, de um certo grupo cultural. Então, a primeira função desses mitos é explicar a criação do mundo, de onde veio o homem, de onde veio, por que existe a vida, por que existe a morte, o que leva as pessoas a fazerem o que fazem. E os mitos também têm aquela função de base moral e ética. Então, apesar dessas histórias da mitologia nórdica serem menos, eu vou dizer, alegóricas, assim, à primeira vista do que a mitologia grega, pelo menos na forma que o Gaiman coloca aqui, né? Elas são é menos evidente esse aspecto ético, né, e moral das histórias, mas existe também essa coisa dos valores subjacentes aos textos. Bom, então para começar, a cosmogonia. No começo, como na mitologia grega, também não havia nada. Então também tem essa coisa do Big Bang, porque do nada surgem 9 mundos. 9 mundos interligados por uma grande árvore que se chama Yggdrasil. Então essa árvore da vida, Yggdrasil, liga esses 9 mundos, e os dois iniciais são Niflheim e Muspel. Niflheim era um mundo de névoa e Muspel é um mundo de fogo. Então esses dois mundos eles vão meio que se colidir, e esse gelo vai derreter, e a partir desse gelo vão surgir dois grandes seres. Vou me valer aqui de umas anotações de árvore genealógica, inclusive eu vou colocar aqui uma para vocês que eu peguei aqui na internet, é de um livro, A História da Mitologia para quem tem pressa. Essa árvore genealógica ajuda bastante, viu? Porque são nomes que a gente não está acostumado, né? Com que a gente não tem muito contato, então vale bem a pena. Então, desse gelo que derreteu, né, da Niflheim e Muspel, saem Ymir, o gigante, e uma vaca que se chama Audunla. Ah, um disclaimer, eu não sei pronunciar corretamente todos esses nomes, é muito complicado, né? Então, perdoe-me se houver algum erro aqui na pronúncia desses nomes. Bom, então Ymir, que é esse gigante, dele descendem todos os gigantes, e essa Audula, que é a vaca, uma vaca imensa. Aliás, outra coisa importante, tudo na mitologia nórdica é imenso, os seres são imensos, os gigantes são colossais, a árvore de Yggdrasil é imensa, é tudo muito grande. Bem, então essa vaca, ela lambe o gelo, seu leite alimenta o Ymir, e desse gelo que ela lambe nasce o ser humano, um homem, né, que se chama Buri. Então esse homem, Buri, tem um relacionamento com uma gigante filha de Ymir, tem um filho que se chama Bor, e dele nascem com um relacionamento com Bestla, Odin, Vili e Ve. Esses são os 3 deuses primordiais. Então Odin é o mais conhecido deles e ele tem esses 2 irmãos. Esses 3 irmãos, eles vão matar esse gigante primordial, que é o Ymir, e do corpo do Ymir se origina o mundo. Então, da carne de Ymir surge a terra, dos ossos as montanhas, sangue e suor, os mares, crânio, o céu e o cérebro, as nuvens. Então vocês veem como também na mitologia grega sempre existe uma tentativa de explicar coisas naturais, fenômenos naturais através da mitologia de deuses, né, seres fantásticos. Então eles criam um mundo a partir do corpo desse gigante, e o centro desse mundo eles vão cercar com um muro, inclusive isso é uma das histórias daqui do mitologia nórdica, eles vão cercar esse mundo, que é o mundo que vai se chamar Midgard. Midgard é onde vão viver os homens, os seres humanos. E, em contraponto, vai existir um mundo dos deuses que se chama Asgard. Então, em Midgard, nós vamos ter também uma espécie de Adão e Eva, que são os seres primordiais, homem e mulher. Eles vão se chamar Ask e Embla. Então, esses seres humanos primordiais, né, o Adão e Eva aqui da mitologia nórdica, eles vão dar origem aos homens. E lá em Asgard vivem os deuses Odin, Loki, Thor, Freya, Frey, todos aqueles que a gente já ouviu falar, pelo menos em alguma referência, né? Então, Thor é filho de Odin, Loki é um irmão de sangue, por juramento de sangue de Odin, né? Então ele não é parente
propriamente dito, né? É um juramento de sangue. Ele é filho de uma giganta que se chama Laufey. E Loki, ele tem filhos com algumas pessoas diferentes. Então ele se casou com uma mulher que se chama Sigyn. Com ela tem 2 filhos, Narvi e Vali. Mas os filhos mais importantes de Loki, que dão o título até a um dos capítulos aqui do livro, né, os filhos de Loki, são os 3 filhos que ele tem com uma giganta, que se chama Angrboda, que são Fenrir, Hel e Jormungand. Jormungand é a serpente que circunda o reino de Midgard, uma serpente imensa. Hel é a guardiã do submundo. Ela é uma moça que tem metade do corpo normal e metade do corpo decomposto, como se fosse morta. Ela guarda o submundo. E Fenrir é um lobo gigante. Então esses 3 filhos e o próprio Loki vão ter um papel muito importante ali no crepúsculo dos deuses, no Ragnarok. Ele tem esses outros filhos também, e além desses que eu mencionei, ele tem mais um que é um cavalo de 8 patas, que se chama Sleipnir. Bom, então esse daqui é o contexto geral do que é o mundo da mitologia nórdica, e lógico, tem outras criaturas fantásticas, eu ainda não estudei muito, né? Eu sei que existe também um esquilo que fica lá mordiscando a árvore, levando fofocas, levando intrigas, se chama Ratatosk, e tem as raízes da árvore que levam aos mundos. Existem várias outras criaturas fantásticas, as valquírias, né, que levam os guerreiros mortos para o reino de Valhalla, que é onde ficam os guerreiros que morreram na glória, em contraponto aos que vivem lá com a Hel, que foram as pessoas que morreram com desonra. Então existe como eu disse, tem essa crença da vida após a morte, então diversos caminhos para se seguir depois que se morre, né, dependendo de como foi a vida. Então assim, a mitologia nórdica é muito rica, mas o que o Gaiman vai trazer são 15 contos-chave para a gente entender esse universo, e são histórias incríveis. Então, ela começa dizendo antes do princípio e o que veio depois. É o primeiro conto aqui. Então esse é o primeiro capítulo, antes do princípio e o que veio depois. Cada capítulo é ilustrado com essa folhinha de rosto, bem legal também. Fiquei muita vontade realmente de ter o livro físico depois de ver isso daqui, viu, gente? Me parece bem legal. E, claro, para não ficar dando muito spoiler, eu vou comentar só alguns contos, né? Os que eu gostei mais, os que eu dei mais risada, porque é impressionante. Eu tava aqui lendo e de repente eu começava a rir, porque ele escreve de uma forma... são ótimos os personagens. Então, Odin, que ele é o pai dos deuses, ele fez um sacrifício, ele tem uma grande sabedoria. O filho dele, o Thor, eu não vou dizer que ele é menos astuto, mas vamos dizer que ele vai ali pela força e tal. E ele acaba se envolvendo em muitas confusões, né, e causadas especialmente pelo Loki. Inclusive, fazendo essa pesquisa, eu encontrei um fluxograma bem engraçadinho, vou colocar aqui, falando sobre os problemas da mitologia nórdica. 99% foram causados pelo Loki, porque ele é o deus da trapaça, ele gosta de ver o circo pegar fogo, ele gosta de causar. Então, a maioria das histórias começa com o Loki causando algum problema, e os deuses correndo atrás de uma solução. Então, os mais engraçados, assim, que eu gostei muito, o primeiro deles se chama O Tesouro dos Deuses. E nesse conto vai explicar como que foi feito e como foi forjado o martelo do Thor, conhecidíssimo, né, que se chama Mjolnir. Então, eu vou colocar aqui uma fotinha do martelo. E vocês devem ter percebido que esse cabo é curto demais pro martelo, né? Então, assim, ele é meio um pouco desproporcional. E nesse conto vai explicar por que esse cabo é curto. E adivinha, culpa do Loki, né? E então vai contar como que aconteceu, e tudo começa quando a esposa do Loki acorda um belo dia, ela que tinha longos cabelos doidos, ela acorda careca. E o Thor olha pra ela e fala, nossa, mas o que aconteceu? E aí ela fala, não sei, agora eu fiquei sem cabelo. E eles têm que correr atrás de uma solução. E nisso eles buscam os anões que vivem num reino subterrâneo, em cavernas, e são responsáveis por forjar as coisas mais maravilhosas do mundo. E aqui a gente não pode deixar de lembrar, né, do nosso amigo Tolkien, que com certeza teve muita inspiração na mitologia nórdica. Aliás, se você ainda não viu, tem um vídeo aqui sobre a biografia dele, que menciona toda essa inspiração que ele teve na mitologia nórdica. E esse ponto dos anões, especificamente, chama bastante atenção, né? Então, o Thor, né, vai buscar os anões, eles vão ter uma discussão, ele vai atrás do Loki, em primeiro lugar, e percebe que quem causou esse problema foi, logicamente, Loki, que fez a mulher dele ficar sem os cabelos. Então, ele
vai lá, bate no Loki e tal, e o Loki pensa assim, bom, antes que ele me mate, quebre mais meus ossos, eu vou atrás de alguns anões para que eles forjem um cabelo para a esposa do Thor de volta, mas eu vou aproveitar essa oportunidade para pedir para que eles forjem também alguns presentes para os deuses. Então o Loki organiza um concurso entre dois grupos de anões para conseguir alguns presentes. E um desses presentes é o martelo do Thor. Então, assim, é super engraçado explicando como que os anões vão lá forjar aquela competição. Eles querem a cabeça do Loki, o Loki vai fazer de tudo para que eles percam a competição, mas ainda assim eles vão conseguir forjar esse martelo, que é incrível, né? Que pode quebrar qualquer coisa e uma vez atirado ele volta sempre para a mão do Thor, né? Numa batalha. Então ele vai explicar como que foi forjado esse martelo. É ótimo esse conto, muito engraçado, assim, coisas muito legais. E é uma forma, a narrativa do Gaiman, ela é muito envolvente mesmo. Ele coloca alguns diálogos, então ele deixa esses contos que talvez numa ida em prosa ou na ida poética sejam mais difíceis de compreender, ele torna tudo muito mais fácil, muito mais palatável. Vai mencionando esses personagens, esses acontecimentos de uma forma maravilhosa. É muito, muito bom. Outro conto que eu gostei bastante se chama O Casamento Incomum de Freya. E é mais um conto engraçadíssimo que também, né, eles têm que... O martelo do Thor some. Começa assim que o martelo sumiu. E claro, em primeiro lugar, Thor vai procurar quem? Loki, falando, olha, será que foi você, né? Então, olha, eu tenho que te dar uma má notícia, o martelo sumiu. E esse martelo serve para proteger os deuses e o mundo de Asgard, né? E aí o Loki se propõe a buscar esse martelo, fala, não, vou lá procurar. E ele descobre que foi um ogro que roubou esse martelo do Thor. E eles têm que organizar. Ele fala assim: não, eu devolvo o martelo, mas eu quero me casar com a deusa Freya, que é a deusa do amor, da fertilidade, da sensualidade na mitologia nórdica, né? Então, ele quer casar com essa deusa. E Loki, sempre muito astuto, né? Ele fala: não, vamos dar um jeito nisso. E eles disfarçam o Thor de Freya como uma noiva. O Loki, ele tem a capacidade de se transformar em outros seres, ele se transforma numa mulher para ir acompanhando o Thor para esse casamento arranjado com o ogro. E é hilário, gente. Eu não parava de rir. É muito engraçado, porque eles chegam lá e aí o Thor não pode falar nada, ele tá lá com o véu. E o ogro fala assim, não, vamos fazer um banquete. E aí o Thor começa a comer de tudo. E o ogro fica, nossa, mas essa Freya come muito, hein? Vários bois assados inteiros. É muito engraçado. Assim, e aí acontece tal, todo o desenrolar da história para eles finalmente recuperar o seu martelo. Ah, outro conto muito legal é o Thor na Terra dos Gigantes. Thor na Terra dos Gigantes, ele vai fazer um passeio por lá, né? E ele participa de várias competições. Então ele descobre poderes incríveis. Ele é sempre... Nesse conto ele é legal porque ele mostra que o poder da mente ele é superior ao poder físico. Como que ele vai mostrar isso? O Thor ele vai se engajar em vários desafios e parece que ele vai perder todos. E é engraçado da mitologia nórdica que os deuses não me pareceram onipotentes diante de outras criaturas. Então, apesar do grande poder do Thor que vai se mostrar, ele consegue ser iludido, né? Ele pode ser iludido por esses gigantes. Então ele vai participar de uma competição de corrida, ele vai participar de uma competição de bebida, né? Que ele tem que tomar uma cerveja a partir de como se fosse um berrante imenso. Ele vai ter que tentar derrubar uma velha senhora e não consegue. E depois o gigante vai revelar, né, que tudo isso que eram várias ilusões e que ele teve na verdade uma corrida contra o pensamento, que ele, né, seria impossível vencer, então ele por pouco não venceu o pensamento, que a cerveja que ele bebeu, a ponta daquele chifre estava no fundo do oceano, então se o Thor tivesse bebido mais um pouquinho ele tinha até baixado o nível dos mares, que aquela senhora que ele estava tentando derrubar e não conseguiu era a velhice, né? Então tem um aspecto também interessante, é que os deuses nórdicos eles envelhecem. Só não envelhecem graças a algumas maçãs sagradas que eles comem para restaurar sua juventude. Então olha que interessante, né? Eles têm um ciclo de vida mesmo, né? Eles acabam prolongando a sua vida graças a essas maçãs mágicas, mas eles nascem, crescem, envelhecem e eventualmente morrem também. Outra história interessante é a pescaria de Ymir e Thor. E o Thor vai atrás desse gigante para conseguir um caldeirão dele, né, um caldeirão imenso para poder servir cerveja para todo mundo. E eles acabam se engajando numa pescaria
O Thor, nessa pescaria, ele pesca Jormungand, aquela serpente. Tem lá um embate, mas ele não vence Jormungand naquele momento. Ele fala assim, não, nós vamos ter esse embate mais pra frente. E isso vai acontecer no final, né, no Ragnarok. E ele tem que conseguir esse caldeirão e ele tem que quebrar uma caneca. Então o gigante fala pra ele, olha, depois da pescaria, ele fala, vou dar o caldeirão pra você, mas você tem que conseguir quebrar essa caneca. E o Thor vai conseguir esse caldeirão quebrando essa caneca na testa do gigante. Então é hilário, né? Vocês podem ver que são histórias bem engraçadinhas. Pelo menos da forma que o Gaiman conta, ele envolve bastante a gente, coloca muitos elementos de comédia, né? Então ao final vai ter o Ragnarok, que é esse crepúsculo dos deuses. E antes disso é precedido pelos últimos dias de Loki. E no Ragnarok vamos ter aí essa participação maior do Loki e dos seus filhos, aqueles 3 filhos que ele tem com a giganta, nesse final, né? Então é uma batalha, assim, e aqui eu não pude também deixar de lembrar de uma inspiração que muito provavelmente é do Game of Thrones, né? Dessa fase, que o Ragnarok ele é precedido por um longo inverno e uma trombeta é soada para chamar os deuses para essa grande batalha. Né? Então, não sei se vocês se lembram, né? No final do Game of Thrones sempre se dizia que ao fim do mundo, o Rei da Noite viria e ele soaria a trombeta, que se chama o Berrante de Inverno ou Joramun. Então, tem uma inspiração muito clara, né? Pelo menos pra mim parece, né? Inclusive existe um livro que se chama Mitologia em Game of Thrones, que depois que eu li esse aqui apareceu pra mim como sugestão lá na Amazon. Fiquei curiosa. Então deve ter também essa inspiração. Então, como eu disse antes, a mitologia nórdica está mais em alta do que nunca e a gente encontra muitas referências na cultura pop e também no nosso dia a dia. Então, um exemplo aqui para começar. Lógico, vocês devem lembrar, né? Os heróis da Marvel aqui, nesse ponto, peço que me perdoem, que não me abandonem, mas eu não assisti a esses filmes da Marvel, dos Vingadores. Então, nesse ponto, peço a ajuda de vocês para colocar as referências aí do que vocês conhecem a partir desse universo da Marvel. Outra referência legal da mitologia nórdica são os dias da semana em inglês. Então eu vou pegar aqui, ó, Sunday seria Sunday. Então o sol era personificado pelo deus Sigel. Monday seria Moonsday, personificada na mitologia nórdica pela deusa Mani, irmã do deus Sol. Tuesday seria Tyrsday, que é o deus do combate dos céus. Tyr, ele tem a sua mão arrancada pelo lobo Fenrir. Wednesday seria Woden's que é uma variação, Woden é uma variação do inglês antigo para Odin. Thursday seria Thor's Day, né, deus do trovão, filho de Odin. Friday, Frigg's Day, que é o dia da Freya, deusa da fertilidade, amor, união. E Saturday não é da mitologia nórdica, mas sim dia de Saturno, que é o romano, né, um deus romano. Outras influências para o Tolkien, como eu disse, né, para a questão dos anões. Existe uma discussão também, né, que o Tolkien rechaça, né, na sua biografia, né, tá contando essa história, porque existem 4 óperas de Wagner, que é também aquele compositor que o Nietzsche adora. 4 óperas de Wagner, que é o Anel do Nibelungo, ela é dividida em 4 atos. E diz que, né, se dizia que o Tolkien tinha se inspirado nesse Anel do Nibelungo para criar o Senhor dos Anéis, né, a história do Senhor dos Anéis, e ele dizia que a única semelhança entre o Anel do Senhor dos Anéis e o Anel do Nibelungo é que ambos eram redondos. Bom, mas aí tem essa ópera do Wagner, né, dividida em 4 atos, um deles é o Siegfried, é a história desse herói. Também outra referência, o Fenrir Greyback, aquele personagem do Harry Potter, ele é um lobisomem, né? Então também tem essa referência do lobo. E claro, pra mim a que mais me chamou a atenção logo de cara é aquela referência a um jogo online que muito conhecido, um jogo coreano que se chamava Ragnarok Online. Ele existe até hoje. Eu era absolutamente viciada nesse jogo. Eu jogo desde quando surgiu o primeiro servidor coreano. Joguei muitos anos Ragnarok. E claro, as referências são evidentes nos nomes, né, dos personagens, alguns itens, a folha de Yggdrasil, que era para reviver as pessoas. Gente, esse jogo era maravilhoso. Eu tô colocando aqui alguns screenshots. Eu era muito viciada em Ragnarok Online. Bom,
Outros nomes que me chamaram a atenção quando eu estava lendo aqui o livro do Gaiman, eu bati o olho, lá existem as Nornas, que são deusas do destino, e os nomes delas são Skuld, Urd e Vert. E eu bati o olho nisso daí e falei, eu já ouvi esses nomes em algum lugar. E tinha ouvido mesmo. São personagens do jogo Final Fantasy, vou colocar aqui as imagens do Final Fantasy Dimensions 2. Mas onde eu tinha escutado também era um anime, Oh My Goddess. Eu acho que vocês se lembram, Megami-sama, desse anime. As irmãs da Belldendi se chamavam Urd e Skuld. Então eu falei, realmente eu já tinha escutado esses nomes em algum lugar e era por causa desses animes. Então, como vocês puderam ver, a mitologia nórdica é um universo muito legal, muito divertido, instigante da gente conhecer. E ele, como toda boa mitologia, é legal a gente conhecer, porque são referências que a gente vai encontrar em vários lugares. Então é muito legal você conhecer um pouquinho de mitologia para ter essas referências, para bater o olho lá no nome de um personagem e falar, nossa, tem uma inspiração lá na mitologia nórdica ou na mitologia grega. Sempre falo isso nos vídeos sobre mitologia, que mitologia é cultura geral, vale muito a pena a gente ter algum conhecimento. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado aqui dessa pequena resenha sobre mitologia nórdica e o Neil Gaiman. Como eu disse, é o meu primeiro contato com esse universo, eu tenho muito que aprender ainda, tem muitos nomes, muitas criaturas. Aliás, quero descobrir direitinho como que é a pronúncia de cada um desses nomes. Quero aprender mais, porque mitologia nórdica tá aí mais um mundo que me conquistou, mais um tipo de literatura que me atraiu muito, e espero que vocês tenham gostado também. Então, se é seu primeiro contato ou se você já tem algum conhecimento de mitologia nórdica, eu acho que esse livro é muito interessante, ele é um entretenimento fantástico e é aquele tipo de livro que eu tenho certeza que, como o livro de ouro da mitologia, eu ainda vou ler e reler muitas vezes para realmente absorver essas histórias e para sempre me lembrar delas, e por que não, para me divertir muito, porque é muito engraçado, né? Esses personagens, essas histórias são muito divertidas. Então, se você quer conhecer mais sobre mitologia nórdica, leia esse livro aqui. Neil Gaiman também, ele é muito famoso por histórias em quadrinhos, ele é o autor do Sandman e também daquela série de livros Deuses Americanos, que eu ainda não li, né, mas já ouvi falar muito bem também. Então não percam essa oportunidade, esse livro no Kindle na Black Friday foi super baratinho e ele tem um preço bem legal, mesmo fora de promoção, vale super a pena. Então aguardo os comentários de vocês, especialmente da parte da Marvel, né, que eu não tenho muito contato, mas aqui nos comentários pra gente falar um pouco mais sobre mitologia nórdica. Então, por favor, curtam, comentem, compartilhem. O comentário de vocês é muito importante. Eu fico muito feliz de ver cada comentário de vocês. Quero conversar mais. Espero que vocês tenham gostado. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um feliz 2020 a todos nós!